Olá, boa tarde, meio-dia, 1 minuto. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso programa. Esse aqui é o All News, nossa edição do meio-dia desta terça-feira, dia 24 de janeiro de 2023. E o que é notícia hoje no nosso país e no mundo? Lula participa da reunião de cúpula da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos e tem encontros bilaterais lá na Argentina. Vamos trazer os detalhes do que está acontecendo lá em Buenos Aires. O PL acusa Sérgio Moro de abuso econômico e afirma que o senador eleito se beneficiou de Caixa 2 na campanha do ano passado no Paraná. O partido de Bolsonaro reclama de desequilíbrio na disputa eleitoral, que fulminou a legitimidade do resultado. Inclusive pede a cassação de Sérgio Moro, que foi eleito senador, ainda não tomou posse, mas senador eleito pelo Paraná. A Petrobras aumenta em 7,5% o preço da gasolina para as distribuidoras. O novo valor passa a valer a partir de amanhã. Ainda não se sabe exatamente qual vai ser o peso disso no bolso do consumidor. E tem a situação gravíssima, a crise humanitária do povo Yanomami. A Secretaria Municipal de Saúde da capital de Roraima registra 47 crianças Yanomamis internadas em um hospital infantil de Boa Vista. As principais causas de tratamento são diarreia, desnutrição grave, pneumonia, além de picadas de cobra e malária. Há pouco entrevistávamos aqui no All News, no All Entrevista, o ministro do Desenvolvimento Social do país, e ele falava das imagens que eles viram ao chegar lá, inclusive crianças. Ele falou o caso de uma criança de 9 anos pesando 7 quilos, e a situação gravíssima e criminosa que o povo Yanomami está vivenciando. Esses são alguns dos nossos assuntos nesse início de tarde. Você já pode participar conosco, mandando mensagem aqui para o nosso All News. Tem o WhatsApp, que é o 11 91 355 0557. Tem o chat no YouTube, enquanto nós estamos ao vivo, pode mandar mensagem para o nosso chat, ou o meu e-mail, fabilocidral@uol.com.br. Vamos trazer mais detalhes sobre a situação do povo Yanomami. Tem as informações que vêm de Boa Vista, e dizendo que 47 crianças estão internadas. Esse é o relato da própria prefeitura da capital. As principais causas das internações são doença diarreica, inflamação aguda, desnutrição, pneumonia, picada de cobra e malária, inclusive. Só na semana passada, 29 crianças deram entrada na unidade. E o número de novas internações corresponde ao período em que o Ministério da Saúde esteve na terra indígena Yanomami e resgatou indígenas. O governo federal decretou estado de emergência em todo o território e, segundo o Ministério dos Povos Indígenas, 570 crianças morreram por contaminação de mercúrio e fome, causadas pelo impacto do garimpo ilegal na região nos últimos 4 anos. Aliás, áudios de WhatsApp repassados ao Ministério Público Federal de Roraima, que investiga isso, mostram o desespero de pessoas que viram a gravidade do estado de saúde das meninas e meninos Yanomami. As mensagens descrevem um cenário de caos na terra indígena e a falta de medicamentos básicos.
O Ministério Público não divulgou os áudios, mas fez transcrições. Uma das gravações diz o seguinte, abre aspas, olha aí, os curumizinhos, tudo amarelo com malária. Tem uns deles aqui que já estão para desmaiar. Levamos doação, mas para poucos dias, descreve outro áudio transcrito pelo Procurador da República, Alilson Muragal, numa recomendação expedida no final do ano passado. Ele recomendou uma intervenção no Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami, vinculado ao Ministério da Saúde, diante do quadro de desabastecimento de medicamentos básicos, da explosão de malária e de suspeitas de fraude e corrupção no fornecimento de medicamentos pela empresa contratada. A gente está em contato, inclusive, com o colunista Carlos Madeiro, que relata que o Ministério Público Federal em Roraima fez 13 visitas, 9 ações e 4 recomendações em suas investigações. E ele traz os detalhes para a gente, comigo também Joel Pinheiro e Leonardo Sakamoto, já ao vivo. Olá, Madeiro, boa tarde, seja bem-vindo aqui mais uma vez ao All News. Boa tarde, Fabíola, boa tarde, Léo, boa tarde, Joel. Realmente, né, a situação dos Yanomami não é novidade para quem cobre a área, para quem traz aí há tempos denúncias que são muito graves, né, Fabíola? Você tem uma série de problemas que não dá para resumir apenas na desnutrição. Você tem o avanço do garimpo, que possibilitou, por exemplo, a livre circulação de indígenas, você tem a poluição dos rios, que fornece a água, né? O modo de vida indígena, ele necessita dos rios como vida. O rio é vida, né? Eles se aproximam dos rios porque lá ele consegue água para beber, para cozinhar, para fazer todos os usos diários. Então, a expansão do garimpo lá causou toda essa série de problemas e o Ministério Público Federal de Roraima, né, ontem a PGR até soltou uma nota, mas a atuação inicial do MPF em Roraima foi muito contundente nesse sentido, de trazer informações de que há casos de estupro, há casos de destruição e tomadas de postos de saúde. Eu conversei com o Júnior Yanomami, que é o presidente do Conselho Distrital de Saúde Indígena, ele me falou que das 78 postos, você tem 5 já tomados por garimpeiros, porque eles vão avançando, tomam, e aquela população mais próxima fica completamente desassistida. Esse é o cenário que a gente vê realmente há tempos, quem acompanha sabe há tempos, mas agora ganhou uma maior proporção porque tivemos a ida de autoridades. Mas é uma coisa importante citar. Essa situação não é nova, essa situação não tem um componente recente, o que tem de novo é um governo ajudar eles, só isso. Bom, nem dei boa tarde ainda aqui para o Sakamoto. Olá, Sakamoto, boa tarde para você. Boa tarde, Fabíola. Boa tarde, Joel. Boa tarde, Madeiro. Boa tarde, Joel. Boa tarde a todos. Bom, até o Madeiro traz esse relato, aliás, é a nossa manchete principal. Deixa eu mostrar aqui a reportagem, é a manchete principal do Carlos Madeiro, desde o começo aqui da manhã, falando sobre essa ação do garimpo contra os Yanomamis, que tem ataque a posto médico e até casos de estupro, como o próprio Madeiro estava contando aí. De 2018 a 2021, a área de exploração ilegal cresceu de 1.200 para 3.272. Eu vou até passar a palavra para o Sakamoto, porque há pouco nós entrevistávamos o ministro Wellington Dias, que é da região Nordeste e que foi até Roraima, agora na comitiva de Lula, e ele fez declarações e ataques e acusações gravíssimas ao governo Bolsonaro, né, Sakamoto? Não é a primeira vez que a gente ouve isso, aliás, essa acusação de genocídio em relação a Bolsonaro há um bom tempo. No entanto, o que Wellington Dias nos relatou há pouco é que havia um plano de destruição. Eu fiquei muito impressionada com essa fala dele, né, Sakamoto? Foi sim, Fabiola. O ministro Wellington Dias, do Desenvolvimento Social, ele não teve papas na língua, né? A gente até perguntou, né? Perguntei para ele, olha, a gente tinha de um lado o governo Bolsonaro facilitando a vida de garimpeiros, grileiros de terra, madeireiros, né? Para invadir as terras indígenas, e do outro lado dificultando a vida dos indígenas, negando saúde, negando alimento, negando assistência, negando logística, negando tudo. E aí eu falei, o que que é isso? Ele falou, é um plano, é um projeto, né? É um plano. E aí, um plano em que sentido? Exatamente num plano de possibilitar a exploração econômica dessas áreas,
né? O Bolso não é de hoje, né? Que o Bolsonaro, quando aliás ele ainda era deputado federal, um inexpressivo e tagarela deputado federal no Congresso Nacional, né, dedicado a rachadinhas e afins, naquele momento ele já atacava os territórios indígenas, diziam que os indígenas, aquilo evitava que o Brasil explorasse riquezas, né? E ao mesmo tempo ele tinha um discurso muito violento naquele momento, já tipo, com uma origem genocida naquele momento, o deputado Bolsonaro, que ele falava da necessidade de trazer o índio, os indígenas, desculpa a expressão, trazer os indígenas para civilização, fazer com que os indígenas sejam iguais a nós. Ele falava isso, ele considera a cultura indígena inferior, né, de uma forma absurda, e ele tenta, essas ações do Bolsonaro são um claro movimento no sentido de acabar com aquela cultura, com as tradições, com o povo do jeito que a gente conhece, fazendo com que eles sejam aculturados à força e aqueles que não forem aculturados à força, que morram. Então, o que acontece? Nesse sentido, né, o ministro Wellington coloca em cima da mesa, né, um reconhecimento por parte do governo Lula de que realmente as ações do governo Bolsonaro foram genocidas, no intuito de exatamente exterminar um povo, de fazer com que aquele povo deixe de existir e os sobreviventes sejam conectados ao restante da população brasileira, né? Seja esse desaparecimento, seja através da negação de serviços de saúde básica e de alimentação, seja através da facilitação de garimpeiros que levaram doenças, levaram violência, levaram bala e tiro para dentro das comunidades. E só para terminar, Fabiola, é interessante que o presidente Jair Bolsonaro, nas redes sociais, está diante de todas as acusações de genocídio, desse comportamento dele, dessa tentativa de genocídio em cima dos Yanomamis, né? O presidente Bolsonaro está fazendo o quê? Está usando a justificativa de sempre, tentando terceirizar a responsabilidade, falar que, olha, veio um monte de venezuelanos, os venezuelanos aqui, os venezuelanos ali, isso causou problemas aqui e ali. É basicamente o discurso que está sendo tocado pelos fãs do bolsonarismo nas redes sociais, né? Falando que os indígenas, inclusive, são venezuelanos, não são brasileiros, gerando uma confusão que interessa ao bolsonarismo. O presidente da República, acusado de genocida, quer se fazer de louco. Aliás, você falou sobre esse comunicado aí do presidente Bolsonaro que segue nos Estados Unidos. Coloca na tela pra gente. Vamos até ler aqui o que o ex-presidente Bolsonaro fala a respeito dessas acusações. Ele não responde diretamente, mas dá a entender, claro, que ele está falando sobre isso. Operação Acolhida, Roraima, fuga da ditadura venezuelana, ele escreve em letras maiúsculas, que geram fome, miséria e violência. De acordo com agências da ONU, o número de venezuelanos que deixou o país ultrapassa 5 milhões de pessoas. E o Brasil é um dos destinos mais procurados por eles. Para garantir o atendimento humanitário aos refugiados e imigrantes venezuelanos em Roraima, principal porta de entrada da Venezuela no Brasil, o governo federal criou a Operação Acolhida. Mais de 763 mil venezuelanos já entraram no país e 301 mil solicitaram regularização migratória para buscar oportunidades de emprego, dignidade e melhores condições de vida. Eu vou passar a palavra para o Madeiro, que acompanha isso. Essa operação acolhida ajudou em alguma coisa? O que tem a ver a Venezuela com a situação dos indígenas, Madeiro? Nada, absolutamente nada. A questão é que a operação acolhida recebe muitos indígenas da Venezuela, mas ela é ali por pacaralho, é uma parte que é urbana, não é uma parte que você tem uma tribo ou uma aldeia ou um grupo étnico, e eles não estão se adentrando a terra Yanomami, né? A terra Yanomami é gigante. A gente está falando de indígenas que vivem num modo artesanal ainda, completamente originário, né? É uma terra gigante. Aí está o mapa, você pode ver. Não tem muito a ver, não. O que acontece é que ele tenta causar essa confusão dos venezuelanos, porque uma parte da terra Yanomami também está lá. Agora, quem conhece minimamente a terra sabe que não há deslocamento por dentro dela, por exemplo, dos venezuelanos passarem para o Brasil, até porque eles vivem num modo tradicional, e se não houvesse, por exemplo, essa coisa de se poluir rios, de causar problemas de acesso a locais para caça, para pesca, se você não tivesse esses problemas, os próprios indígenas sempre tirarão o sustento deles. Não tem sentido culpar a crise, né, na Venezuela, que atinge brutalmente, a gente sabe, a população, e é verdade que muitos vieram ao Brasil por lá, já conversei com vários, inclusive indígenas,
mas os Yanomami estão lá no meio da floresta, preservando o meio ambiente, inclusive, é bom que a gente fale sempre nisso, fazendo autossustento, manejo sustentável, que tanto se fala, retira da floresta, mas também coloca. A gente precisa ter essa noção. Os venezuelanos não estão, os indígenas, e não estão na terra Yanomami passando fome. Eles estão nas cidades, inclusive a Operação Arco-Íris distribui eles pelo Brasil. Isso é uma coisa sem nenhuma lógica. Joel, queria também te ouvir sobre tudo o que você está acompanhando em relação a essa situação do povo Yanomami. Como é que você vê as acusações contra o governo Bolsonaro, que são feitas não apenas pelo governo Lula, né, integrantes do governo Lula, mas como muitos ambientalistas fazem, e há muito tempo, inclusive, né? Eu vou te dizer, Fabiola, ao longo da pandemia, quando a gente acompanhou toda a gestão desastrosa do Bolsonaro, às vezes criminosa mesmo, se usava contra ele, no contexto da pandemia, do cuidado aos pacientes aqui nas cidades, a acusação de genocídio, né? Mas sempre me pareceu que naquele contexto não cabia falar em genocídio, por mais criminosa e condenável que fosse a gestão dele da saúde pública durante a pandemia de Covid. Com relação aos indígenas, por outro lado, aí parece ter evidências muito mais fortes, sim. A destruição intencional de todo um povo, de toda uma população. Só deixando claro, para um governo no Brasil fazer genocídio contra os povos indígenas, para ele promover genocídio, ele não precisa armar soldados e mandar entrar na selva e destruir aldeias indígenas e matar os indígenas. Basta não fazer nada para coibir todas as forças predatórias que, se você não botar um esquema e um aparato de proteção, vão crescer e vão invadir as terras indígenas. É o caso do garimpo. O garimpo que destrói os rios, o garimpo que polui, o garimpo que traz também doenças para diversas populações que são muito mais vulneráveis e suscetíveis a doenças trazidas aí da cidade grande, e que ao governo, ao fazer vistas grossas para isso, a quase incentivar isso, como chegou a acontecer no Ministério do Meio Ambiente em dado momento ali do governo, ele está promovendo sim o genocídio. E não é novidade. Não é novidade. Sakamoto bem lembrou, o Bolsonaro sempre falou o que era, na verdade, o discurso também da ditadura militar, né? Os indígenas ou se integram à sociedade brasileira, à vida urbana e todo o resto, e abandonam a sua própria diferença, a sua própria identidade, ou eles se integram, ou o trator passa por cima. É isso que está acontecendo aqui no Brasil agora. É óbvio que o Bolsonaro não é o único culpado, não é a única pessoa a ser, no mínimo, muito negligente com relação aos indígenas no país. Mas ele trouxe isso a um novo patamar, e trouxe isso a um patamar que está gerando como resultado essa crise humanitária. A gente vê fotos, a gente fica assim horrorizado, chocado com o grau de carência, com o grau de doença, com o grau de subnutrição que a gente vê em tantas fotos. A gente sabe como a água está poluída por mercúrio, o mercúrio está afetando assim grande parte da população Yanomami. Isso é sério, isso é grave, e que o Bolsonaro agora chegue para tentar desinformar a população brasileira, mentindo, dizendo que isso tem a ver com a operação acolhida, né, dos refugiados venezuelanos. Isso é uma mentira. E essa mentira e essa tentativa de desinformar e confundir deveria ser mais um elemento usado para condenar, sim, para provar, inclusive, o dolo da gestão Bolsonaro. Claro que é preciso investigar, é preciso levar a julgamento, isso tem seus poros corretos, mas o quadro que se pinta é esse. Aliás, há um trabalho, uma força-tarefa neste momento para tentar ajudar essas pessoas. Eu estou até vendo aqui relatos que o Fábio Rubira, nosso redator, está mandando, do próprio secretário na área da saúde, dizendo que eles resgataram mais de 1.000 indígenas nos últimos dias do território para não morrer. Nós acreditamos que há, inclusive, uma subnotificação muito grande de doenças. Foi o que disse o secretário de Saúde Indígena do Ministério da Saúde, o Ricardo Tapeba. Ele afirmou ainda que há regiões no território que as equipes do governo ainda não conseguiram acessar, isso o Wellington também nos falou, o ministro Wellington Dias, devido à complexidade logística e questões de segurança, já que parte das comunidades foi invadida pelo garimpo ilegal, então é muito difícil chegar a essas vítimas, né? Há muita dificuldade, e afirmou que um hospital de campanha está sendo montado, construído na capital do estado agora para conseguir atender a demanda de mais de 700 pacientes que estão abrigados numa casa de apoio de saúde indígena. Ele está lá na região acompanhando de perto toda essa operação, quer dizer,
Assim, não tem como negar, né, ô Madeiro, não tem como negar a emergência, estão ali, aos olhos de todos, né? Você até fez uma coluna também, uma reportagem, falando da reação dos bolsonaristas, né, Madeiro? Porque essa ajuda, essa força-tarefa inclui, inclusive, as Forças Armadas. E aí, nas redes sociais, eles estão indignados, porque que o Exército está ajudando os Yanomamis e não fez um golpe. Esse tipo de loucura, é isso mesmo, Madeiro? Esse tipo, e são muitos comentários, né? A gente olha a página aí do Twitter do Exército, né? No domingo eu já tinha feito uma matéria dessa contando os relatos, né, da FAB. Havia muita denúncia, né, entre aspas, claro, de que havia uma, digamos, uma sonegação das Forças Armadas em realizar o verdadeiro serviço, que seria tomar o poder por um golpe militar, né, entregar esse poder ao Jair Bolsonaro, e aí você tem a crítica a qualquer outra operação, inclusive essa de ajuda humanitária. Essa questão que o Wellington Dias falou é interessante também, o Joel tocou num ponto importante, né? Para você ter ideia da mentira que é trazer, por exemplo, indígenas ou pessoas que estão fugindo para Pacaraima, por Pacaraima, para o Brasil, é que há áreas que ainda sequer foram acessadas e nós do UOL tentamos ir até a terra Yanomami. A gente estava se movimentando a reportagem para ir lá e não há possibilidade de ir agora, primeiro porque as Forças Armadas informam que os voos estão apenas ocorrendo com capacidade máxima de tonelagem para levar mantimentos, equipamentos e resgates, trazer de volta. Então, não está se levando jornalistas, por exemplo. Né? Nós não conseguimos chegar por outro meio, não há, a não ser que se alugue um avião próprio, né? Um avião de pequeno porte que possa pousar nas pequenas pistas, porque há muita área já tomada pelo garimpo, você não pode pousar. Né? E se pousar mesmo um avião só de Forças Armadas, a gente está falando de 20 mil garimpeiros que tomaram essa área. Gente que tem, eu trago nessa matéria de hoje até, muito dinheiro, tem arma, inclusive tanto dinheiro que realizam festas. Teve um show na pandemia lá com um artista, local conhecido, ele inclusive depois se desculpou, é bom que a gente diga que ele afirma não ter noção do que estava fazendo da ilegalidade, mas eles têm recursos, eles têm toda uma estrutura, eles têm aviões, helicópteros. Nós não estamos falando, como muitas vezes o Ministério do Meio Ambiente falava, de produtores artesanais, né, mineradores artesanais. São grupos gigantes, muitas vezes ligados com vários outros tipos de crimes, madeireiros, tráfico de drogas especialmente, e eles estão tomando a área porque ela foi abandonada. A ideia do genocídio ele é por omissão, e omissão claramente dolosa, porque não faltaram pedidos judiciais pelo Ministério Público Federal, não faltaram alertas das autoridades locais, e tem um ponto que eu só queria fechar, viu, Fabiola e Joel e Léo, é que o governo de Roraima também participa disso de forma atuante nessa omissão. Há uma determinação, por exemplo, que foi feita pelo governo local, que proibiu a destruição de equipamentos apreendidos pelas operações de combate ao garimpo. Ora, é uma coisa muito simples. Se você vai a um local de dificílimo acesso, você não tem como trazer tratores, helicópteros para cá, para prendê-los e deixá-los num local seguro para não voltar a atuar o crime, se você não destrói, evidentemente, na hora que a autoridade sai, as atividades voltam ao normal. Então, proibir a destruição é dizer, vocês podem continuar, basta a gente sair daqui. Essa é a mensagem que se manda. Então, o governo local também tem uma participação, né? É claro que a FUNAI e a terra indígena é uma determinação de proteção federal, mas há também a participação estadual nesse processo que a gente não pode deixar de falar. Fabiola, você me permite, só para fazer um comentário na sequência do que o Madeiro falou, tem outro ator também que precisa ser devidamente cobrado, que são as Forças Armadas. Né? Eu acho que é uma questão, o Madeiro tocou no ponto, né, na questão das pistas de pouso. No levantamento do jornal New York Times tinha apontado que existem 1.269 pistas de pouso não cadastradas de forma ilegal na região amazônica. E isso sem contar as pistas de pouso que são legalizadas, mas que foram sequestradas pelo garimpo, que você não pousa nem para levar alimento, como o Madeiro mesmo colocou, remédio, médico, se não tiver autorização do garimpeiro ilegal, do traficante de droga, do madeireiro, do grileiro de terra, do pecuarista ilegal. E aí vamos colocar o seguinte, quem a gente listou aqui são tudo base do governo Jair Bolsonaro.
E aí, o ponto era o seguinte: quem tem responsabilidade sobre isso? Bem, as Forças Armadas têm mandato, inclusive, para abater a aeronave de pequeno porte que se negar a descer quando foi verificado que ela está lá de forma ilegal, transportando ouro para fora, diamante, drogas, que, de certa forma, direta ou indiretamente, atinge a qualidade de vida dos índios. As Forças Armadas não estão fazendo isso a contento, não estão bombardeando pistas de pouso como se fazia antigamente. A fronteira da calha norte brasileira é uma esponja. Tanto é uma esponja que o comércio ilegal de pesca, de peixe, de animais silvestres, que está por trás da morte de Bruno Araújo, Bruno Pereira e Dom Phillips, lá na região do Vale do Javari, aconteceu. O exército ficou mais preocupado durante um bom tempo em avaliar a urna eletrônica, que não é o mandato dele, do que cuidar da calha norte brasileira. E aí, para terminar, Hamilton Mourão, vice-presidente da República, que estava chefiando o Conselho Nacional da Amazônia, ele mesmo reconheceu que a responsabilidade é dele por conta do avanço da destruição, que inclui isso, inclusive. Poxa, cadê o exército? Onde é que estavam as Forças Armadas? Quando a população. Mas aí tem que seguir as ordens de Jair Bolsonaro. Agora as Forças Armadas ficam futucando o presidente eleito Lula por estarem discordando daqui e ali de medidas. E com o Bolsonaro fez silêncio porque ganhou muito dinheiro com isso, ganhou prestígio, ganhou poder, e o governo era deles também. E esse BO, a morte de Yanomamis, é para colocar no colo de militares também. Agora fica claro, né? Só um breve comentário, Fabiola. Fica claro como o discurso do governo Bolsonaro era um discurso que sempre opôs de forma muito frontal, né, no que diz respeito à Amazônia, os esforços de preservação, que contariam com a ajuda até de outros países, de ONGs e tudo, com o discurso da soberania. Ele diz, não, esse discurso da preservação ele está violando a nossa soberania. Para mim, o valor máximo na Amazônia é garantir a soberania brasileira. O governo Jair Bolsonaro perdeu completamente qualquer esperança de soberania brasileira sobre a Amazônia. A Amazônia deixou de ser parte soberana do Estado brasileiro, está, na prática, entregue ao crime organizado, ao garimpo ilegal, às gangues de tráfico e ao que já se chama ali de narcogarimpo, que dominou toda a região. Infelizmente, ficamos sem os dois, sem a preservação, sem a soberania e sem o mais básico e mais elementar cuidado humanitário com todas as populações que vivem ali e que são força assim, imprescindível nesses esforços de preservação. E o que é mais triste ainda é a situação da morte, né? Que é justamente a morte de pessoas que a gente nem sabe o número exato. Madeiro, muito obrigada por participar aqui, parabéns pelo seu trabalho, a gente segue te acompanhando, ele está soltando várias reportagens a respeito, inclusive das informações que chegam sobre a situação do povo Yanomami. Muito obrigada, Madeiro, até. Até a próxima, valeu Joel, valeu Leonardo, até a próxima também, Fabio. Vamos para outro assunto grave também, que é em relação ao trabalho escravo no Brasil. 2.575 pessoas foram encontradas no ano passado em situação análoga à escravidão. É o maior número desde 2013. Esses são dados do Ministério do Trabalho e Emprego. Com isso, o país atinge 60.251 pessoas resgatadas desde a criação dos grupos especiais de fiscalização. Isso aconteceu em 1995. O Sakamoto traz aqui uma coluna falando justamente sobre essa situação gravíssima que existe no Brasil. No próximo sábado é o Dia Nacional do Combate ao Trabalho Escravo, que também marca o aniversário da chacina de Unai, quando funcionários do Ministério do Trabalho foram executados durante uma fiscalização rural em 2004. E tem uma reportagem aqui falando de um caso recente aqui que aconteceu em São Paulo. Rato, comida estragada e lotação. Resgatado, vivendo em uma situação análoga à escravidão, que isso tem a ver, a gente fala dos números, aí aqui a gente vai para a história da pessoa. Um auxiliar de cozinha de um restaurante japonês que fica na zona leste de São Paulo contou ao UOL que vivia em condições precárias com mais 15 colegas, comia comidas vencidas, não recebia o salário corretamente. Esse homem tem 30 anos, preferiu não divulgar o nome dele, mas ele foi retirado do local pela polícia na quinta-feira após uma denúncia feita ao Ministério Público. A gerente do restaurante foi presa e liberada após uma audiência de custódia. Mas no relato dele, ele diz, era tudo um horror,
parede mofada, bicho, rato. Contando comigo, eram 16 pessoas morando nesse quadrado, nesse alojamento. A gente vivia largado. Eu nunca tinha passado por um absurdo desse na minha vida. Isso em 2022, hein, ô Sakamoto? Isso em 2022, Fabiola, né? Isso é uma coisa. A gente que acompanha há muito tempo a situação do trabalho escravo no Brasil, a gente pode dizer que é um termômetro da dignidade do país ou da falta dela, né? Porque se há uma pessoa escravizada no país, o país não é de fato livre, nem garante de fato dignidade por conta do horror que isso significa. Primeiro, acho que é importante deixar claro, né? O Brasil resgatou mais de 60 mil pessoas desde 1995. Com esses números, com esses 2.575, formou mais de 60 mil pessoas desde 1995. O Brasil vem combatendo, sim, o crime. Apesar de que, nos últimos anos, ficou muito difícil para auditores fiscais do trabalho, Ministério, procuradores do trabalho, procuradores da República, né, policiais engajados no combate a esse crime, ficou mais difícil porque a gente tinha um presidente da República que não acreditava, não entendia, se confundia a respeito do assunto, pouco se importava e quando se manifestava era para criticar o combate ao trabalho escravo. Bolsonaro nunca acreditou de fato na persistência de trabalho escravo no Brasil. Então, esses funcionários públicos, a sociedade civil que atuou no combate a esse crime, atuou apesar de Bolsonaro. E aí, diariamente, a gente tem visto, como a Fabiola colocou agora, o pessoal num restaurante japonês sendo resgatado da escravidão, que nem aconteceu no início do ano passado, numa operação chamada Sushi Paulistano, em que se resgatou trabalhadores também em restaurantes de sushi. Tivemos vários casos recentes também de trabalhadoras empregadas domésticas resgatadas da escravidão após décadas, servindo como objetos descartáveis de trabalho para famílias. Teve até um caso no Rio de Janeiro, no ano passado, em que uma senhora permaneceu dos 12 aos 84, 72 anos sendo escravizada por 3 gerações da mesma família. Né? Isso é um absurdo. Tivemos também no ano passado um caso de 3 indígenas Guarani Kaiowá, jovens, também escravizados no Mato Grosso do Sul. Né? Tivemos muitos casos em fazendas de café, em fazendas de gado, de soja, de pequenos produtores, de grandes produtores, na construção civil, em bordéis. Sabe? E tudo isso, na verdade, aponta para uma necessidade de que uma parte do Brasil precisa olhar o que está acontecendo com uma outra parte. O trabalho é para engrandecer a pessoa, é para levar alimento, é para levar ganho, subsistência, qualidade de vida para as pessoas. Mas, infelizmente, no Brasil de 2023, nós temos trabalho escravo. Nós temos pessoas sendo tratadas, como eu comentei, como objetos descartáveis de trabalho. E aí, só para dar um toque, se o pessoal tiver informações, se você desconfiar, né, de que, por exemplo, alguém está sendo escravizado, uma oficina de costura, na casa de alguém, é claro, com muita responsabilidade, isso pode ser levado à denúncia. Você tem vários canais de denúncia para chegar no poder público. Tem o Disque 100, que é do Ministério dos Direitos Humanos, né, que já faz um bom tempo que existe. Temos o chamado sistema IP, que nem a árvore, né? Só digitar sistema IP, você chega, que vai direto a denúncia para o Ministério do Trabalho. Se você entrar no site do Ministério Público do Trabalho, também pode fazer denúncia. Existem para sindicatos de trabalhadores, principalmente os do campo, né, para a Comissão Pastoral da Terra, leve a denúncia, né? Ajude, né, a essa situação mudar. É ridículo, né? A gente, passado tanto tempo da Lei Áurea, o Brasil persiste super explorando trabalhadores de uma forma... Joel, já passo a palavra para você, que Lula começou a falar lá na Argentina. Vamos ouvir o que Lula está dizendo? Eu já te passo a palavra. Temos matrizes energéticas diversificadas e potencial de crescimento em energias renováveis e limpas. Além disso, temos em nossos territórios alguns dos principais biomas. Dispomos de recursos naturais estratégicos, como os minerais críticos. Conservamos parcela significativa da biodiversidade do planeta. E somos uma potência em recursos aquíferos, chave para o futuro da humanidade. Na COP27, no Egito, anunciei que o Brasil convocará em breve uma cúpula dos países amazônicos. A cooperação que vem de fora da nossa região é muito bem-vinda, mas são os países que fazem parte desses biomas que devem liderar de maneira soberana
as iniciativas para cuidar da Amazônia. Por isso, é fundamental que valorizemos a nossa organização do Tratado de Cooperação da Amazônia, a OTCA. O Brasil apresentou recentemente a candidatura da cidade de Belém, no Pará, para sediar a COP30 em 2025. O apoio que estamos recebendo dos países da CELAC é indispensável para mostrar ao resto do mundo a riqueza de nossa biodiversidade, o potencial do desenvolvimento sustentável e da economia verde, além, é claro, da importância de preservação do meio ambiente e do combate à mudança do clima. Senhoras e senhores, há uma clara contribuição a ser dada pela região para a construção de uma ordem mundial pacífica baseada no diálogo, no reforço do multilateralismo e na construção coletiva da multipolaridade. Julgamos essenciais o desenvolvimento e o aprofundamento dos diálogos com sócios extra-regionais, como a União Europeia, a China, a Índia, a ASEAN e, muito especialmente, a União Americana, a União Africana. Minhas amigas e meus amigos, as diversas crises que vivemos hoje no mundo demonstram o valor da integração. A pandemia do Covid-19 evidenciou os riscos associados à excessiva dependência que temos de insumos fundamentais para o bem-estar de nossa sociedade. Isso não significa que devemos nos fechar ao mundo. Salienta apenas que essa integração será feita em melhores termos se estivermos bem integrados em nossa região. Temos de unir forças em prol da melhor infraestrutura física e digital, da criação de cadeias de valor entre nossas indústrias e de mais investimentos em pesquisa e inovação em nossa região. Nossa estratégia de desenvolvimento deve caminhar passo a passo com a redução da desigualdade em suas diversas dimensões, com a garantia de acesso aos direitos fundamentais no campo da educação, da saúde e do trabalho, entre tantos outros. Para crescermos de maneira sustentável, não podemos seguir ostentando o índice inaceitável de pobreza e fome, nem tampouco conviver com a desigualdade e a violência de gênero que atingem metade de nossas populações. É preciso respeitar e proteger nossos povos originários, até hoje ameaçados e negligenciados. É preciso trabalhar para que a cor da pele deixe de definir o futuro de nossos jovens. Tá aí, estamos acompanhando... Nada deve nos separar, já que tudo nos aproxima. Nosso passado colonial, a presença intolerável da escravidão que marcou nossas sociedades profundamente desiguais, as tentações autoritárias que até hoje desafiam a nossa democracia. Mas também a imensa riqueza cultural dos nossos povos indígenas e da diáspora africana. A diversidade de raças, origens e credos, a história compartilhada de resistência e de luta por autonomia. Tudo isso nos faz sentir parte de algo maior e alimenta nossa busca por um futuro comum de paz, justiça social e de respeito na diversidade. Por isso, não poderia terminar sem homenagear um brasileiro extraordinário que se dedicou a repensar nossa região como uma comunidade latino-americana e caribenha ainda era uma miragem. Em outubro passado, Darcy Ribeiro, homem público e um dos nossos maiores pensadores, teria completado 100 anos. Tendo vivido o exílio nos anos 60 e 70, ele foi um dos primeiros a falar da nossa unidade na diversidade. Essa pátria grande, pela qual se bateram tantos antes de nós, e a apontar a contribuição civilizatória muito particular. Bom, estamos acompanhando aí a fala de Lula. Ele termina, inclusive, o discurso dele prestando uma homenagem ao antropólogo, historiador Darcy Ribeiro, e falando aí sobre... Ele não especificou exatamente a questão agora que a gente está falando sobre dos povos indígenas,
de uma maneira mais clara, mas deu o contexto geral. A gente já está em contato, eu já vou pedir licença aqui para chamar também o nosso convidado neste momento, que é o ex-embaixador que está conosco aqui ao vivo, o ex-embaixador, ex-secretário-geral da Conferência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento, foi ministro também do Meio Ambiente, embaixador Rubens Recupero conosco. Recupero, olá, embaixador, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao All News. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Eu vou até abrir, a gente vai falar, claro, sobre essa conferência que o Brasil retorna a ela, mas antes disso a gente estava falando sobre essa situação gravíssima dos povos indígenas brasileiros, né? Essa quantidade de mortes do povo Yanomami. Qual é o impacto disso, embaixador, para o mundo, inclusive, né? E como é que o senhor vê a responsabilidade do Brasil em fazer isso com o seu próprio povo? Bem, eu não tenho dúvida que o que aconteceu com os Yanomamis configura o crime de genocídio. Não faz muito tempo eu participei de uma sessão que houve aqui em São Paulo, do Tribunal Permanente dos Povos, em que se julgou justamente essa situação. E agora, se alguma dúvida ainda subsistisse, as cenas que nós assistimos, que nos fazem lembrar dos campos de concentração nazistas, né, mostram muito bem que houve, de fato, uma ação, ou por omissão, um intuito de suprimir todo um grupo étnico. Né? Basta pensar que, em 4 anos, um grupo que não é muito numeroso perdeu quase 600 crianças, né? Só isso já mostra bem o golpe que foi o povo Yanomami. Eu me alegrei muito de ver que o presidente tenha esboçado esse gesto. Eu creio que em toda a história do Brasil não há nenhum precedente de um mandatário que tenha se deslocado com boa parte do seu governo para uma região remota como essa de Roraima, né, para socorrer esse povo vítima dessa calamidade. Agora, o que é importante é que haja uma sequência, né? Porque, como se sabe, na raiz disso, né, entre outras razões, uma das razões principais é o garimpo. E o garimpo é um problema difícil de resolver, né? Já muitas vezes se anunciou e acaba sempre regressando. Eu mesmo, quando era ministro do Meio Ambiente, há muitos anos atrás, em 1993 e 94, nós já tínhamos conduzido ações contra o garimpo, mas essa atividade adquiriu uma dimensão que nunca teve antes, né? Porque nos últimos anos ela recebeu um estímulo oficial, né? De muitas maneiras, né? O próprio presidente, né, o ex-presidente Bolsonaro, era um entusiasta do garimpo, recebeu o Major Curió no Palácio, visitou um garimpo ilegal, portanto, ele estimulou isso. E é importante que essas ações não se limitem apenas à emergência, né? Que haja, de fato, uma assistência permanente, porque o que Embaixador, acontece com os Yanomamis e outras tribos indígenas é uma vergonha de muitos anos, né? Porque havia aquela Fundação Especial sobre Saúde Indígena, né? Que sempre foi um cabide de empregos, sempre foi um foco de corrupção. Então, boa parte do dinheiro destinado à assistência de saúde aos indígenas foi desviado para atividades de corrupção. E embaixador, agora vamos aproveitando e ver. Nossa, fazendo. grave Embaixador, isso. Até pegando esse gancho, embaixador, para tentar entender, nos últimos anos, né, o governo Jair Bolsonaro foi duramente criticado por conta do seu comportamento nas relações internacionais, né? O Brasil, por conta do negacionismo, inclusive climático, do presidente da República, por conta da sua inação e omissão junto aos povos indígenas, junto ao meio ambiente,
o Brasil, de certa forma, começou a ser visto como um pária internacional na questão, nas Não relações foi internacionais. efetivamente um pária, né? E aí Foi, eu queria falar exatamente não há dúvida. que o senhor comentasse isso e comentar o seguinte: o que que o Brasil agora precisa fazer? Quanto tempo o governo Lula vai levar para tirar a gente dessa imagem de pária internacional por conta da inação do Bolsonaro na Amazônia? Olha, eu acho que o impacto imediato da recuperação não vai ser difícil, porque o próprio Lula teve aquela excelente intuição de ir à reunião da COP logo depois que foi eleito, né? Aquilo acho que transmitiu uma imagem muito favorável e ele adotou um discurso muito alinhado às teses sobre o aquecimento global. Eu devo até dizer a vocês que para mim foi uma agradável surpresa, porque nem o Lula nem o PT no passado tinham uma sensibilidade especial para os temas ambientais. A Marina tinha, né? A Marina exerceu esse papel no governo Lula, mas o governo como um todo era mais sensível aos problemas sociais do que aos problemas ambientais. Tanto assim que, como é sabido, a Marina acabou saindo do governo por isso, né? Por discordâncias com a Dilma Rousseff, e é preciso não esquecer que um dos maiores desastres ambientais da história do Brasil, que é Belo Monte, é uma obra do governo petista, né? É uma Uhum. obra basicamente do governo da Dilma Rousseff. Portanto, para mim foi uma agradável surpresa de ver que o Lula evoluiu e hoje, aparentemente, ele internalizou esse discurso da mudança climática e está repetindo isso muitas vezes. Acho que isso revela não só da parte dele uma capacidade de evoluir, mas revela também uma excelente percepção do grande tema que pode valorizar o Brasil internacionalmente. Porque não haja dúvida nenhuma, de tudo isso que está vendo, CELAC, América Latina, outras viagens, para o mundo o que conta, no caso do Brasil, é a Amazônia. Não? É a Amazônia, a gente goste ou não goste, 90% da imagem que o Brasil tem no exterior e a visão que os europeus e os americanos e outros povos têm passa pela Amazônia e passa pelo meio ambiente. Então, ele faz muito bem em valorizar esse tema. Ele devia dar a esse tema a parte mais importante da política externa, né? E deixar outros temas mais complicados, por exemplo, falar de carinho com a Venezuela e outros, eu acho que ele se deixa levar Era às sobre vezes. justamente isso, embaixador. Eu queria O justamente carinho. perguntar sobre esse tema. Esse. Era justamente, me deu o gancho perfeito aqui para perguntar. A gente está vendo uma reversão da postura do Brasil com o Lula agora na política com Venezuela, com Cuba, vai restabelecer relações normais junto da Venezuela. Uma coisa está claro, a relação, a tentativa de sanções e de acabar com o diálogo e tudo, e até de apoiar o Guaidó como possível presidente, nada daquilo deu certo. O governo não caiu, a ditadura do Maduro continua firme e forte. Mas a minha pergunta é, na avaliação do senhor, essa nova tentativa de normalizar as relações com a Venezuela, ela tem perspectivas de trazer mais democracia para o país? Olha, eu acho que há esperança. Até os americanos agora estão esperançosos, porque, como você sabe, o governo americano suavizou algumas sanções, né? Permitiu já a exportação de petróleo, algumas companhias voltaram a trabalhar lá. O teste definitivo vai ser mesmo a eleição, né? Sabe que as eleições vão ser o ano que vem. Aí é que vai se ver se a Venezuela aceita eleições democráticas. E você disse tudo, né? Quanto a normalizar as relações, não há nada a objetar, é o normal que a gente tenha relações com Cuba, com a Venezuela e com outros. Mas é melhor evitar esses entusiasmos, esse excesso de retórica, né? Porque ele pode ser mal interpretado. O carinho com Maduro. Ora, o Maduro é um ditador, né? É um ditador e é preciso dizer, né? O Lula, nesse sentido, está evoluindo um pouco. Eu vi que as últimas declarações que ele fez em Buenos Aires, ele já diz claramente que certos países não são democracia, né?
Ele abandonou aquela posição insustentável de dizer que o Zelensky era tão responsável como o Putin pela invasão da Ucrânia, coisas assim que eram absolutamente insustentáveis, né? Eu acho que ele já está, pouco a pouco, ajustando o discurso. Mas, às vezes, quando ele fala de improviso, ele se deixa levar pelo entusiasmo. Eu não atribuo maior importância a expressões como essas, né? O que está acontecendo lá em Buenos Aires é um pouco, como você mesmo disse, é a volta à normalidade. O normal era ter continuado na CELAC, não que a CELAC vá resolver os problemas do continente, mas era um fórum útil, né? Para encontro, para discussão de assuntos. E o anômalo era que o Brasil tivesse saído da CELAC, né? A volta à CELAC é uma coisa que eu diria normal, regular, não há o que objetar, né? Agora, é importante que o Brasil, daqui para o futuro, saiba distinguir bem, né? Casos, por exemplo, como o da Nicarágua, é preciso dizer que é uma tirania, é uma ditadura, é preciso condenar os abusos de direitos humanos, né? Vamos evitar a repetição daqueles erros do primeiro governo, em que, devido à simpatia ideológica, se fechava os olhos para as violações que vinham de um lado, né? Embaixador, deixa eu fazer uma pergunta com relação ao que está a toda a discussão lá em Buenos Aires neste momento. Na avaliação do senhor, um fortalecimento do Mercosul, né, é capaz de, digamos, eu não vou ser otimista demais, né, mas de garantir que o Uruguai ou o Paraguai, que são membros menores do mercado comum, eles realizem acordos bilaterais com a China, ou seja, o fortalecimento do Mercosul ou mesmo de outras instâncias de diálogo na América do Sul, como a Unasul, a CELAC na América Latina, é capaz de reduzir o impacto da entrada, frear ou organizar os interesses, a entrada dos interesses chineses na região, ou é uma questão só de melhorar como vai se dar a negociação com a entrada do capital chinês? Olha, Leonardo, eu duvido muito que simplesmente o anúncio desse desejo de fortalecer o Mercosul tenha condições de convencer os uruguaios ou os paraguaios, né? Como você sabe, não é de agora que se diz que nós queremos fortalecer o Mercosul. A crise do Mercosul é muito antiga, né? Ela já tem praticamente 20 anos, né? Ela começou a entrar nessa fase mais aguda quando houve aquele grande colapso da Argentina no ano 2000, 2001, né? E nunca se recuperou, né? Eu diria que, de certa maneira, essa questão de fortalecer o Mercosul é um pouco como aquilo que nós falamos, acabar com o garimpo ilegal, né? São objetivos louváveis, mas difíceis, né, de concretizar, porque depende de algo mais do que simplesmente a boa vontade, né? Depende, inclusive, de condições, por exemplo, da Argentina, né? Como você sabe, a Argentina passa por um momento difícil, está com uma inflação de quase 100% ao ano, vai ter eleições esse ano, né? Existe lá muito descontentamento. Então, imaginar que a Argentina possa vir a ser um grande parceiro do Mercosul num momento de tanta incerteza é praticamente um ato de fé, né? Eu não acredito muito que isso vai ocorrer a curto prazo. Eu acho que é positiva a posição, né? O desejo de melhorar. Agora, voltando ao que você falou de Paraguai e Uruguai, uma coisa que é importante dizer, porque aqui no Brasil não se diz, entende? É que o Brasil nunca cumpriu o papel que ele deveria ter tido como o maior parceiro desse grupo de países, de abrir seu mercado para os menores. O Brasil diz isso muito em retórica, mas você sabe que na prática o nosso mercado é muito fechado, né? Eu mesmo, quando eu cuidava dessa área, tive que assistir a cenas incríveis, né? Da dificuldade de importar arroz do Uruguai por causa da oposição
dos produtores gaúchos, né? E das manobras que se faziam, o Brasil tem sido pouco generoso com os menores, né? Não quer dizer que outros países grandes sejam mais generosos do que nós, não é o caso, né? Mas o país maior, num grupo como esse, ele tem que, pelo menos, oferecer aos outros o benefício de acesso ao seu mercado. Ora, o Brasil, como tem essa tendência de autarquia, de querer produzir tudo, tem muita dificuldade de fazer isso, né? Você vê em relação a outro país, não é do Mercosul, o Equador, né? O Brasil até agora não consegue permitir a entrada de banana do Equador no mercado brasileiro por causa da oposição dos que produzem banana em registro, né? Então, há esse lado da história que aqui não se conta muito. E é por isso que o Paraguai e o Uruguai acabam buscando isso que você disse, né? Buscando acordos com a China e com outros países. Você sabe que o Uruguai, no passado, quis, inclusive, aderir à ALCA, né? Dos Estados Unidos, né? Porque eles não se sentem atendidos, né? Por isso é que eu acho que é bom que o Brasil volte a ter esse discurso latino-americano, mas que isso seja seguido de ações concretas, né? E E entre a, elas, e essa moeda comum, ministro? É importante ter isso, não? Essa moeda comum? O que o senhor achou disso? olha, não é bem uma moeda comum, né? Como alguns já esclareceram, é mais um dispositivo para facilitar as trocas comerciais sem utilizar o dólar. É mais, como se diz, uma unidade de conta, como foi a URV. Vocês se lembram, antes do real, eu era ministro da Fazenda nessa época, em 1994, nós começamos com a unidade real de valor, a URV. Depois é que lançamos a moeda, que era o real. É uma moeda contábil, né? Então, pode ser útil. Agora, para que ela funcione, vai ser necessário, sobretudo, que o governo brasileiro dê garantias, porque o grande problema hoje em dia de exportar para a Argentina caiu muito, né? Como vocês sabem, as nossas vendas para lá. E a China passou o Brasil. Por que a China passou o Brasil? Não só porque eles são mais competitivos, mas porque eles oferecem aos argentinos uma operação de câmbio, que os argentinos têm muita dificuldade de pagar a importação com moeda forte. Eles têm poucos dólares. Então, a China consegue um esquema pelo qual os argentinos, os importadores, têm acesso à moeda chinesa. Então, o Brasil vai ter que encontrar um mecanismo como esse, e o principal vai ser dar garantia do crédito de exportação, que todo país faz, né? Você sabe, os países todos têm o Exim Bank, o banco de exportação, que ajuda em certas áreas, como exportação de serviços de engenharia ou de bens de material pesado industrial, ninguém exporta sem ter crédito de exportação. É mais importante do que o preço. Do que o Embaixador Rubens Recupero, muito obrigada pela sua atenção de nos atender aqui. Muito boa entrevista. Uma boa tarde ao senhor. Muito obrigado a vocês pela atenção. Boa tarde a todos. Vamos à página do UOL, que eu queria ainda falar sobre economia, falar sobre gasolina. Sim, novidades aí. Petrobras anunciou aumento de 7,47% no preço da gasolina. Isso foi anunciado hoje. E vale a partir de amanhã. Anunciou que a partir de amanhã o preço médio da venda da gasolina para as distribuidoras terá um aumento de 7,47%. A última vez que o preço da gasolina tinha sido reajustado foi em 6 de dezembro, quando sofreu uma redução de 6,1%. Considerando a mistura obrigatória de 73% de gasolina e 27% de etanol, a parcela da Petrobras no preço do consumidor será, em média, R$ 2,42 a cada litro. O valor final repassado ao consumidor varia muito de acordo com os postos, mas as pessoas já fiquem atentas, porque a partir da manhã deve ter aumento, às vezes, em alguns postos. Como é que você analisa, Joel, esse aumento do preço da gasolina?
e acho que vai ser um teste para o governo Lula. Aumentos do petróleo e da gasolina vão acontecer. Às vezes cai, às vezes sobe também. Agora a gente vai ver o teste do governo Lula, que é o seguinte: ele já escolheu, por motivos políticos, estender a isenção fiscal, né, da gasolina, pelo menos por esses 2 primeiros meses do ano. Mesmo assim, a gente vai ter esse aumento. Lá atrás, o Lula sempre falava que ele não aceitava a política de preços que a Petrobras vinha adotando, que é a política de adotar o preço do mercado internacional, mais ou menos como qualquer empresa de mercado faria. Até agora a gente ainda não tem clareza do que viria a substituir isso, mas já com um orçamento bastante com dificuldades, né? Porque apesar da permissão para gastar a lei do teto esse ano, a gente sabe que mesmo assim não sobra dinheiro. Então, eu acho improvável vir mais subsídios ou mais isenções à gasolina neste momento. Vamos ter então um teste de se o governo vai ou não vai mudar a política de preços da Petrobras. Claro, é um aumento pontual. Talvez esse teste venha mesmo se esse aumento se provar continuado. Mas eu tenho certeza que o governo vai olhar isso muito de perto, porque é batata. Sobe o preço dos combustíveis, a população fica infeliz, você pode começar a ver protesto, vão usar isso contra ele. Ô, Sakamoto, isso foi muito discutido, né, durante a campanha eleitoral, né? A composição do preço da gasolina, de que maneira poderia trazer novidades sobre isso, controla, não controla, o presidente da Petrobras tem controle sobre isso, tem que mexer, não tem que mexer. Qual é a saída para o governo Lula? Quer dizer, a gente tem aí agora o primeiro aumento durante a gestão Lula, um aumento de quase 8% no preço da gasolina, não é um aumento pequeno, é um aumento que tem um impacto, né? E vai somando tudo isso. Como é que você analisa aí o que pode vir de resposta do governo Lula sobre isso? Olha, tem duas ações que estão engatilhadas, né, Fabiola? Primeiro que o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, né, indicado por Lula, quando senador, ele já tinha proposto algumas formas, né, de mudança, ou seja, de utilizar recursos, né, relacionados a dividendos, etc., para criar colchão. Na verdade, ele cria uma criação de uma espécie de um colchão para evitar aumentos e quedas bruscas, né? Ele fala assim que isso não é necessariamente mudar a política de preços da Petrobras, mas é criar um colchão para compensar variações, porque pior do que, inclusive, do que o aumento para a economia as coisas que acontecem de repente, com uma mudança brusca no mercado internacional, de repente muda aqui dentro também. Então, criar uma espécie de colchão assim para, digamos, suavizar aumentos e quedas, né? E usar para isso recursos, né? Que inclusive são pagos à União em termos de royalties ou de dividendos. Agora, o outro ponto, Fabiola, é que a Petrobras pare com aquela política bizarra de distribuição de dividendo que estava distribuindo, tipo, até agora. A Petrobras estava entregando todo o lucro dela em forma de dividendo para acionistas. Os grandes acionistas da Petrobras encheram o bucho de dinheiro, sabe? E aí que tá, era muito louco, o pessoal botando lá em cima o preço do combustível e pagando tudo em dividendo. Ah, Sakamoto, é um mercado? Não! Nenhuma grande empresa do petróleo no mundo estava pagando os dividendos da Petrobras. O pessoal, mesmo pessoas do mercado, analistas, falavam que aquilo era pornográfico. É claro, tinha muita gente que ficava quieta, que estava lucrando com isso. Então tem essas duas coisas que precisam ser mexidas. Com isso, você consegue, digamos, reduzir o impacto disso. E de resto, é claro, vai ter uma flutuação, porque o preço do petróleo é global, né? Uma última notícia para vocês comentarem. Essa tem a ver com Sérgio Moro e Bolsonaro. Bom, é até muito curioso, porque Sérgio Moro deu um apoio importante para Bolsonaro ali na reta final, né, das eleições. E não é que agora o partido de Bolsonaro diz à justiça que Sérgio Moro se beneficiou de Caixa 2, tá pedindo a cassação do mandato de Sérgio Moro. Ele foi eleito senador pelo Paraná, né, e ainda não tomou posse. Mas o PL disse à Justiça que Moro cometeu abuso de poder econômico, se beneficiou de Caixa 2 na disputa que o elegeu ao Senado, pede a cassação do mandato. Segundo Sérgio Moro, as acusações são falsas e absurdas. Procurado pelo Rogério Gentili, que escreveu essa coluna, o Sérgio Moro diz
que a ação é um desespero de perdedores. Esse processo foi aberto no dia 23 de novembro, no final do ano passado, mas estava sob segredo de justiça. E o sigilo foi revogado no dia 17 de janeiro pelo desembargador, o relator do processo, lá no TRE do Paraná. E aí, hein, Joel? Quer dizer, PL, o partido de Bolsonaro, pedindo a cassação de Sérgio Moro? É porque a entrada do Sérgio Moro tirou o candidato deles, né? Essa é a realidade do que está acontecendo aí. Por isso tentaram reverter. Eu chutaria, sem maiores informações, é claro, mas eu duvido que a gente vá ver mérito nisso. Não é a única eleição que o PL tentou reverter, hein? O PL tentou reverter a eleição nacional para presidente também. Tomou uma bem aplicada multa para parar de fazer isso. Vamos ver se tem alguma evidência nessas alegações. Será que o Moro seria tolo a esse ponto? De ainda por cima fazer um caixa 2, que é o simples não declaração de recursos? Para que fazer isso? Sabe para quê? Enfim, acho que os fatos irão ser apresentados, vão ser mostrados, mas dado o histórico do PL na questão eleições, eu não botaria muita fé nessa acusação, não. E você, hein, ô Sakamoto, como é que você analisa essa jogada política aí do PL contra Sérgio Moro? Bem, o Moro, isso é muito engraçado, Fabiola. Desculpa, eu não consigo olhar para isso e não rir a situação. O senador eleito Sérgio Moro chama a situação de desespero do PL, mas o próprio Moro caiu no desespero nas eleições, né? Ele entra nas eleições pagando de independente e tudo, viu que tinha uma chance de perder a eleição para o Senado, fez o quê? Abraçou o bolsonarismo, mas abraçou loucamente. Teve santinho do Moro com o Bolsonaro. Depois o Moro serviu como pet do Bolsonaro nos debates presidenciais, estava sempre coladinho nele, e isso depois do Bolsonaro chamar o Moro nos tempos anteriores de quê? Mentiroso deslavado, sem caráter, palhaço e idiota. Né? E mesmo assim bateu o desespero no Moro, o Moro foi lá e abraçou o Bolsonaro. Aí agora ele fala que o que o PL está fazendo é desespero. Mas na verdade, mais do que desespero, é política. É política rasteira, mas é uma política tão rasteira como aquela que o Moro fez para se eleger. Então, é aquela coisa, né? Ladrão que rouba ladrão. Quer completar a frase, Joel? Sakamoto não gosta muito do Moro, né? Fiquei com essa impressão aqui na fala dele, que ele não é o maior fã do Sérgio Moro. É só uma impressão, será? Não. É inversamente proporcional. O Joel não terminou a frase, assim, senão eu ia falar que o Joel gosta demais do Moro. Não, acho que pode ter críticas, mas dizer que é ladrão, eu preciso ter evidência antes. Não, ladrão que Não. rouba ladrão é uma expressão idiomática Sim, de respeito do que aquela coisa que a pessoa não reclame o que ela mesma já fez, né? Não, mas é muito curioso o que acontece com o Sérgio Moro, né? Ele foi, assim, porque o próprio Joel aqui, que fala assim, tem as críticas dele, mas até gosta de Sérgio Moro, né, Joel? Acho que dá pra dizer isso. Acho que ele tem um papel válido, sim, na nossa República. E acho que entre trancos e barrancos, ele ter se eleito senador, quer dizer, ele conseguiu firmar um espaço muito importante para ele, hein? Mas eu lembro que quando ele declarou apoio a Bolsonaro no segundo turno, né? Critiquei duramente. Criticou duramente, claro. né? Achei um papelão ridículo. Sim. E o que chama atenção agora é isso, né? O próprio PL aí reagir dessa maneira. A cara do Não, em política, ele comete equívocos e dá passos em falso o tempo inteiro. Mas acho que o reconhecimento que ele tem junto da população ainda garantiu essa importante vitória para ele. Eu acho que ele vai sofrer bullying no Senado. Cenas dos próximos capítulos. Você acha? Alguns já têm certeza disso, porque ele, na verdade, o problema é que ele não é benquisto no meio político, né? Então também tem esse ponto, né? E não é só pelo que ele julga ou deixa de julgar, Fabiola. Até porque, por exemplo, nós temos o Joaquim Barbosa, que ele também foi o carrasco do PT no Mensalão. A questão não é essa, a questão não é o É a falta de lealdade um pouco, né, o Sakamoto, que dentro da política... É a falta de lealdade, é a falta de transparência e é aquela impressão que as pessoas têm de que determinadas pessoas fazem de tudo
para alcançar seus objetivos atropelando. Então, aquilo que o pessoal criticava o Moro na época que ele era juiz, ele repetiu o defeito dele na época política. Ao invés dele se manter, não, eu vou me manter crítico ao Bolsonaro e Lula, ele fez o quê? Ele pulou no colo do Bolsonaro para ganhar a eleição, né? Então, é mal visto esse tipo de comportamento, né? Então, ninguém leva muito a sério, dentro do Congresso, pelo menos. Vamos ver. Eu acho que a saída para ele vai ser um senador de opinião pública. Eu acho que a saída e a salvação dele, como foi na eleição, vai ser agora de novo o público, é o povo brasileiro, é falar com as pessoas, porque de amarração política, de negociação de bastidores, eu duvido que ele vai encontrar muito caminho. Aí tem que ver se ele sobrevive. Vamos ver, viu, Joel? Porque quando ele apareceu lá de surpresa no debate de Lula e Bolsonaro, assim, ele se rendeu àquela situação, né? A gente não sabe o que ele pode fazer. Foi um Ele papelão, pode, não, ele pode se aliar novamente. Nunca se sabe. Pode se aliar novamente a alguém que esteja no poder, né? Pode se aliar. Não coloque sua mão no fogo, hein, Joel? Não coloque sua mão no fogo por nenhum deles. Acho que ao Lula ele não vai se aliar, mas está tudo aberto. Vai saber, né? Tem vaguinhas do Supremo por aí. Não, nesse conto ele não vai cair de novo. Não é possível que ele caia de novo nesse conto aí. Não dá. Gente, eu preciso desligar isso aqui. Não dá. Desliga não, deixa aí. Fabiola, uma última coisa, só lembrando... Desliga não, fica aí. Só para lembrar o que a gente começou, para finalizar o que a gente começou. Sérgio Moro foi ministro da Justiça e responsável pela FUNAI, né? Ou seja, existe também uma parte de responsabilidade pela situação dos Yanomami que também recai sobre Sérgio Moro. Então, na hora que todo mundo for chamado a dizer o porquê fez e o que não fez, o ex-ministro da Justiça e ex-responsável pela política indígena no Brasil vai ter que se explicar. Vocês gostam de rapper? Gosta. Joel não, né? Gosta, Joel? Gosto, não sou grande. Eu não gosto muito de carnaval, Fabio. É verdade, daqui a pouco a gente tem que fazer programação de bloquinho de carnaval pro Joel. A gente prometeu. Eu vou arrastar o Joel pros blocos, quero nem saber. Você já bota aí, Joel. Sexta, sábado, domingo, segunda. Ó, você não tava, hein, Sakamoto, no ensaio aqui do Baixo Augusto. Eu fui, você não foi. Não, eu tava, mas eu fui para outro. Tava trabalhando. Ah, tava em outro, ó. Vamos colocar a agendinha. Mas então vocês fiquem aí que eu vou dar um recado. Um beijo para vocês. Tchau, tchau, Joel. Até quinta. Tchau, Sakamoto. Tchau, gente. Bom, vou falar sobre o rapper Sabotage. Na verdade, a nossa reportagem aqui que fala sobre o assassinato pouco antes de completar 30 anos, em 24 de janeiro de 2003. Ele teve uma carreira curta, mas que marcou o rap, com letras sobre miséria, violência e racismo a partir do cotidiano da favela do Canão, aqui em São Paulo. Uma reportagem do ECOA resgata os 20 anos da morte de Sabotage, com entrevistas feitas numa edição de um tributo a ele, que foi realizado perto da favela que o rapper morou. Nesse ano, cerca de 55 mil pessoas, segundo a organização, assistiram às apresentações de vários rappers. Vamos assistir um trechinho do vídeo. A morte de Sabotage, mas eu não sei como agradecer. Ele mesmo morto ajudando a quebrada dessa forma. Porque o rap, mano, é que nem eu falei, é compromisso na favela. E ele cantava isso, sobre a violência, sobre o tráfico, sobre essas coisas, e ele foi mais uma vítima. Mudança de comportamento, estilo de vida, sabotagem. Respeito é pra quem tem. Vocês sabem a minha parte? Vai se representar, respeitar, tudo bem. Respeito é pra quem tem humildade também. Musicalmente riquíssimo e culturalmente, politicamente também contribuiu demais, porque ele conseguia levar a mensagem sendo de um jeito muito foda. Tá aí, para quem quiser, o vídeo tá disponível para você aqui na página do UOL para você assistir na íntegra. 1h14, vamos embora. Nosso UOL News vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Voltamos ao vivo para você aqui no canal UOL às 18 horas, com a edição do UOL News das 18.
E amanhã, a partir das 8 horas da manhã, também edição para você. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima terça-feira. Wow.